Salve, galera! Mais um GS Pod, o nosso podcast aqui do Grupo Soares Pereira, em parceria com a Miconte, nosso parceiro aí nessa jornada. Esse mês foi muito especial. Vocês sabem que teve a Feira de Franquia, nós gravamos lá ao vivo 28 programas e hoje já gravamos também um programa aqui no podcast, mais tarde vai ter outro, quer dizer, a gente tem que agitar, a gente tem que mexer com os negócios. E como a gente vê, e a gente está sempre pensando em melhorar, em evoluir, a gente procura trazer para esse bate-papo, não só temas, pessoas especializadas em empreendedorismo. A gente procura trazer pessoas que têm outras especializações também, para poder trocar, para ver o que complementa uma coisa com a outra. A gente tem aqui o nosso GS Pod Law, que é o nosso podcast jurídico, que aí são temas específicos da área jurídica empresarial, muito voltada para os serviços que a gente tem aqui na empresa. E também, como eu sou um apaixonado e eu entendo que as artes marciais contribuem muito para os negócios, e vocês que, além de os cascas grossas das artes marciais, tem negócios, são empreendedores também, eu acho que esse papo vai fluir de uma forma muito bacana e, principalmente, para começar, eu queria ouvir um pouco a experiência de vocês. Eu sei quem vocês são, mas eu queria que todo mundo, o pessoal, principalmente os empreendedores, os empresários que ainda não conhecem, queria que o Ticon e o Leandro falassem um pouquinho aí, se apresentassem, porque vocês vão se apresentar muito melhor do que eu. O que eu falar aqui vai ser bobagem, e aí eu quero ouvir um pouquinho da história de vocês para as pessoas verem que como, além de empresários, vocês podem trabalhar através da arte marcial, do esporte, o outro lado nosso, para mudar internamente, para a gente, dessa mudança interna, a gente poder estar cada vez mais forte no sentido de confiante, nos negócios. Primeiro, deixar claro que isso aqui é um grande desafio para a gente, né? A gente está até me sentindo importante estar aqui sentado para poder falar um pouco. E super importante. Então, assim, diante dos desafios, nós temos que criar estratégias para que a gente possa sobreviver. Então, a estratégia que eu criei hoje, peraí, está aqui. Foi te presentear com boné. Eita, aqui, meu Deus do céu. Vou usar com muito orgulho. Para gerar uma simpatia. Isso aqui é do Mestre Ticon. Olha só, gente. Para gerar uma simpatia, porque senão... Self-defense. Depois eu explico, diz o que é também para a gente aqui, ó. Já vou ter que trocar. Ticon já vai ter que trocar o livro. Vou deixar o Ticon. Pronto, agora sim. Agora mais tranquilo. Viu que o cara é faixa preta mesmo, né? É bom, ele é muito bom. Muito bom. Bom, deixar o mestre falar. Pessoal, meu nome é Marco Ticon. Eu sou nascido e criado dentro do jiu-jitsu. Comecei o jiu-jitsu com o grande mestre Mansur, sou afilhado dele, aos 5 anos de idade. Hoje, com 59, são 54 anos, praticando a arte suave, em uma linhagem greciana. O grande mestre Mansur vem desde de garoto e passou isso para a gente. A minha história dentro da luta ela é muito importante, porque ela me forjou, ela fez o que eu sou. O jiu-jitsu me transformou no pai que eu sou, no empresário que eu sou, no marido que eu sou, no filho que eu sou, no amigo que eu sou. Ele forjou o nosso caráter. Eu desde pequeno competi tudo. O jiu-jitsu não era conhecido, era conhecido somente nos vale tudo. A questão do mestre Hélio Gracie era muito de jornal, mas ele não era difundido como hoje é, a nível de esporte. Eu aprendi o jiu-jitsu a nível de defesa pessoal, o jiu-jitsu mais completo, com a filosofia realmente japonesa, com a filosofia de se defender, aprender a se defender, aprender a sobreviver. Então, eu entrei para a polícia depois, já formado, faixa preta. Eu entrei dentro da academia de polícia há 35 anos atrás. Hoje sou um comissário de polícia.
assim como o Leandro. Fomos trabalhando, eu venho de uma família de policiais, meu pai é perito criminal, minha irmã é comissário de polícia também, minha irmã, que é muito orgulho para a gente, muito importante. Quando eu casei, e quando a necessidade dos meus filhos, o jiu-jitsu fez a necessidade de eu buscar uma melhora de vida financeira e tudo. Eu montei uma empresa de informática. Eu montei uma empresa em 1999 e hoje esse ano está fazendo 25 anos de empresa. E eu posso dizer que, graças à defesa pessoal, à arte marcial em si, a empresa hoje ela foi um grande sucesso. Por quê? Porque ela me dá disciplina, a arte marcial vai te dar disciplina, ela vai te dar foco, ela vai te dar concentração. Você consegue transformar, nós conseguimos transformar toda essa capacidade que nós desenvolvemos dentro da arte marcial, toda a parte de grupo, de equipes, de foco e de determinação, a gente consegue transformar para os negócios. Então, eu entendo que a arte marcial, ela transforma não só pessoas, transforma o business, transforma vidas. O objetivo do jiu-jitsu, inclusive, ele é te dar mais conforto, mais capacidade. Eu falo muito do jiu-jitsu, que é a minha arte, né? Mais conforto e capacidade de você encarar a vida com mais tranquilidade, tanto física e mentalmente, encarar os problemas da vida e os problemas do seu business, o problema do seu negócio. Mas, eu acho que eu já falei demais, vou passar a palavra um pouquinho para o Leandro, depois a gente continua desenvolvendo isso aí. Bom, primeiro começar me apresentando dizendo que é uma honra muito grande estar aqui, né? E isso vai ser devidamente explicado aqui no final da minha apresentação. Eu sou bisneto de uma ventre livre, uma mulher que nasceu na época em que havia uma lei no nosso país em que libertava os filhos de escravos. Por que eu estou iniciando a minha apresentação assim? Porque essa mulher, ventre livre, minha bisavó, me pegou no colo. Então, eu toquei nessa história triste do nosso país. Eu toquei nela. Para isso é para a gente poder entender quão pouco tempo faz isso, né? E a minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, foi salva por um documento. Tem aqui na minha carteira. A minha família foi salva por um documento. É um pouco difícil de explicar, mas eu vou mostrar para vocês. Esse documento aqui, ó, que muita gente hoje tem na sua carteira. Esse documento aqui, ó. Uma carteira de motorista. A minha família foi salva por uma carteira de motorista. Na verdade, por duas. O meu avô, pai da minha mãe, ele foi adotado por uma família de Paraíba do Sul, daqui do Rio de Janeiro, porque os pais deles, os meus bisavós, haviam morrido na gripe espanhola, a outra pandemia que nós tivemos aqui. Então, uma tragédia familiar que fez com que o meu avô fosse adotado. E essa família que adotou meu avô, ela tinha uma visão de mundo, uma família de origem italiana, tinha uma visão de mundo diferenciada da família que meu avô tinha, original. E eles incentivaram meu avô a estudar o minimamente possível naquele momento, terminar ali o ensino fundamental e tudo mais, e proporcionaram a ele uma carteira de motorista. E foi com essa carteira de motorista que meu avô conseguiu um emprego de motorista na Light. Daí para frente, com a convivência que ele tinha dentro da Light, ele dirigia para a direção da Light, o presidente da Light e a alta diretoria da Light. Meu avô adquiriu uma visão de mundo um pouco mais ampla, né, uma perspectiva de crescimento.
E ele passou isso para minha mãe. Então, minha mãe, uma mulher nascida em 1940, quando ela já chegou com essa perspectiva de estudo, de crescimento, você tem que ser alguém. E calhou da característica dela ser privilegiada, no sentido dela nascer com essa característica. A minha mãe, aos 26 anos, já era formada em 4 faculdades e já era professora do município do Rio de Janeiro, com 2 matrículas. Então essa é a minha história familiar, parte de mãe. Por parte de pai é uma história mais rápida. Meu pai nasceu na roça, trabalhou numa profissão, poucos conhecem, se chama espanta-pardal, ficava na roça espantando o pardal. E um dia chamaram ele para fazer uma pintura, ele tinha habilidade para fazer pintura, ele foi fazer pintura, e o dono da casa onde ele estava pintando gostou dele e ofereceu a ele uma carteira de motorista. E foi essa carteira de motorista que propiciou aquele homem que era forte, era viril, a fazer uma provinha. Chamaram ele, vem cá, faz uma prova aqui, cara, assina aqui, ó, múltipla escolha. Ele fez uma prova para a Guarda Civil do nosso Distrito Federal da época, no estado do Guanabara, não sei exatamente o que era na época. Eu só sei que em 1964 ele entrou para as forças policiais, né? E depois se tornou policial civil, chegando até comissário de polícia. Então, quando eu cheguei no mundo, as coisas já estavam todas ajeitadas, né? Eu naveguei no Mar Azul. E eu só estou aqui hoje falando com vocês, trocando essa ideia, aqui sentado aqui a essa mesa, por causa desse projeto familiar vitorioso que conseguiu me trazer até aqui. E uma das primeiras coisas que meus pais fizeram comigo foi me colocar na natação e no judô com 3 anos de idade. Então eles entenderam que além do estudo, eu tinha que aprender a nadar e a me defender, a lutar, né? E foi assim que começou a minha vida na luta, a minha carreira na luta, com 3 anos de idade, sem saber falar direito, já estava lá nos tatames rolando, aprendendo a lutar com o meu mestre Durval Simas Pereira. Muito bom. E vem cá, e vocês hoje, né, são graduados nas artes marciais, e vocês levaram isso para a Cadepol, né? Fala um pouquinho do que é esse conceito da Cadepol e qual é o treinamento que vocês oferecem lá dentro, por favor. Ok. Nós temos um tripé, nós dentro da Cadepol. O Leandro tem um trabalho muito importante, que ele começou isso na Academia de Polícia há 22 anos, e hoje nós temos, a partir de 2009, uma estrutura muito mais forte em relação ao corpo de instrutores, né? A gente trabalha junto há muitos anos, coordenando a parte de defesa pessoal e educação física, mas a ideia da defesa pessoal dentro das artes, dentro da polícia, é que o nosso aluno volte vivo, íntegro e livre da justiça, física e psicologicamente. Que isso não serve só, serve ali do policial para nós civis, né, que estamos no dia a dia. Lógico, o que você falou, é voltar vivo, íntegro e protegido. Livre da justiça, porque a gente não cometeu os excessos que a gente poderia cometer. E a defesa pessoal policial vai ter uma diferença clássica em relação à defesa policial greciana, defesa pessoal civil, que é a defesa da arma. O policial, ele perde uma condição de mãos livres de defesa, porque ele tem que proteger sua arma. Então, essa é a característica mais impactante, mais diferente da defesa pessoal policial, da defesa pessoal clássica, é você ter que proteger a arma. No geral, a gente trabalha muito com a inteligência emocional, que é o fundamental hoje em dia da defesa pessoal, porque as técnicas em si seriam poucos utilizadas, a técnica propriamente dita, né? Mas a sua condição, a sua qualidade comportamental, né? O seu autoconhecimento, a maneira que você usa a sua inteligência emocional, ela vai dizer tudo, tá? Se você vai ser
um bom, né, policial, um bom pai, um bom tudo, quando você usa isso vem do jiu-jitsu, o mindfulness, tá? Tudo isso ela vem dentro das artes marciais, porque a gente hoje conseguiu perceber e implementar isso. Né? Você tocou no ponto aí da inteligência emocional, né? Eu escrevi um livro em 2022 trazendo alguns soft skills que os empresários têm que ter, além de ter o conhecimento do assunto dele. Liderança, negociação, dicas de falar em público, né? Dress code, como se portar, e inteligência emocional é um desses soft skills. Por quê? Se você não tem inteligência emocional hoje, você sai de casa, hoje aqui, né? O Jota do Bicotes bateu no carro dele, ele vindo para cá. E a inteligência emocional nessa hora? Então a gente tem que usar com a família, com a esposa, com o filho, com todo mundo, com os negócios. A inteligência emocional é fundamental. Aí eu te pergunto o seguinte, pergunto para vocês. A gente consegue melhorar a inteligência emocional de uma determinada pessoa através das artes marciais? Bom, você quando treina um aluno para uma determinada circunstância, a primeira coisa que você precisa fazer é tentar prever que circunstâncias são essas. Que variáveis são essas das quais o seu aluno provavelmente vai estar submetido no futuro próximo. Quando a gente fala de arte marcial, especificamente, principalmente na parte esportiva, é muito tranquilo de entender isso, porque existe um arcabouço de regras, né, de técnicas que fazem parte daquela modalidade. Quando ele for submetido a uma competição, ele já sabe o que vem de lá, e ele já sabe quais as respostas que ele vai poder dar em relação a isso. Na defesa pessoal, principalmente na defesa pessoal policial, isso é um pouco diferente, porque eu não sei o que vem de lá. Eu não sei quem eu vou encontrar lá do outro lado. E mais do que isso, mais do que estar bem treinado, mais do que ser capaz de dar as respostas adequadas para as situações que vão acontecer para a gente na rua, eu preciso me manter dentro da lei. Eu preciso me manter dentro dos preceitos legais que regem, né, o meu bom serviço, a minha boa prestação de serviço. Afinal, o meu policial, assim como nós policiais, nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui para servir ao público. Então, quando nós preparamos o nosso policial para estar nas ruas, para poder proteger a sociedade, a gente tenta passar para eles, no nosso treinamento, um máximo de variáveis que ele pode encontrar. A partir do momento que o aluno ele é submetido a isso, que ele tem acesso a essas variáveis, nós começamos a criar situações, problema para ele, cada vez mais difíceis de serem resolvidas, para que ele passe pelo dissabor em face de treinamento. Então, nós chegamos muito próximo do limite real dentro dos nossos treinamentos, a depender do curso que a gente está falando. Existem vários níveis de curso. Nós chegamos muito próximos do real para que o aluno ele esteja acostumado com aquela situação e desenvolva, através disso, métodos de sobreviver àquilo de forma mantendo a sua sanidade mental. Ou seja, a inteligência emocional a gente não ensina falando. A inteligência emocional a gente submete aquela pessoa àquelas circunstâncias e ele vai criando subterfúgios mentais, psicológicos, estratégias para ele poder sobreviver àquilo sem que com isso ele ultrapasse as regras pré-definidas que ele tem que ser exigido. Então, quando o pessoal vê filme na televisão, às vezes vê filmes de treinamentos, aqueles treinamentos, as pessoas falam assim, poxa, para que isso? Para que submeter o sujeito àquilo ali? Isso é absurdo. Não, isso é o que vai acontecer na rua. Isso é aquilo que ele vai se deparar. Então, imagina, para concluir, imagina você um policial que não foi submetido a um treinamento e quando ele vai para a rua, ele está com uma arma na cintura dele, ele está empoderado pelo seu cargo,
vamos supor que ele tome um tapa na cara de um sujeito no meio da rua. Se ele não tiver condições de absorver aquilo, né, e de saber lidar com aquilo, ele vai fazer uma bobagem, vai fazer uma besteira, né, vai colocar a vida dele em risco, da equipe dele em risco, a vida da sociedade em risco. Então, a inteligência emocional no âmbito da defesa pessoal policial, dentro da polícia, ela é trabalhada dessa forma. Vamos colocar esse aluno no campo de batalha, vamos submetê-lo a situações ruins para que ele comece a criar as próprias estratégias de se manter vivo, íntegro físico e psicologicamente e livre de complicações judiciais, como o mestre Ticon acabou de falar. Então, trazendo isso para os negócios, eu poderia aplicar, por exemplo, isso de essas variáveis que acontecem no dia a dia numa mesa de negociação, num treinamento para um executivo, ou seja, vamos botar esse executivo sentado aqui, e a gente faz isso, tá? Quando a gente, por exemplo, nessa área de franquia que a gente trabalha e a gente formata a marca, a gente tem um manual aqui que só a nossa empresa tem, que nós desenvolvemos e trouxemos no Mercado Shopping, que é o manual de gestão de crise. Porque crise pode ter em qualquer lugar, né? E como a gente reage à crise? Como fala? Qual é a nossa postura? Até onde a gente vai nessa crise do tapa na cara? Sim. Então, e aí a gente faz um media training, exatamente essa situação que a gente está tendo aqui. Coloca o dono da empresa, o responsável, o executivo, sentado aqui, e a gente simulando essas variáveis exatamente para entender e ver como é a reação dessa pessoa e a inteligência emocional dele. Porque aí eu julgo também que a inteligência emocional vai muito pela nossa autoconfiança, né? Pela nossa coragem. Porque quanto mais confiante a gente é, eu acho que a nossa cabeça fica mais forte. E a arte marcial propicia isso para a gente, traz esse fortalecimento que eu falo tanto, que é importantíssimo para a gente conciliar aos negócios. Né? Com certeza. Com certeza. E aí, eu vou dizer que vocês lançaram agora um curso, né, uma pós-graduação em defesa pessoal. Uhum. Eu tenho até o orgulho de dizer que eu estou fazendo parte do grupo. Não estou fazendo a pós-graduação porque o horário é complicado. A gente tem um monte de coisa, mas eu achei assim, uma iniciativa espetacular e eu acho que é um curso que faltava mesmo no mercado, não só para policiais, como para os civis também, para todo mundo ter essa formação que é importante. Fala um pouquinho dessa ideia de vocês do MBA, quando surgiu, o que consta, o que é. Então, E quem quiser participar, se pode participar, se vou não aproveitar, pode, agradeço a pergunta. faz o jabá aí. Agradeço a pergunta que eu vou aproveitar para fazer justiça, inclusive. Nós trabalhamos com defesa pessoal há muito tempo, dentro e fora da polícia. E fora da polícia, nós temos alguns cursos que a gente vem trabalhando e a gente conquistou alguns alunos, algumas pessoas que nos seguiram e tiveram aula com a gente. Eu, por exemplo, fui aluno do grão-mestre Pinduca, aprendi muita coisa com ele, né, parceiro do Adelmo, que acabaram de falar. E nós tivemos vários alunos. E já que o assunto é pós-graduação, eu gostaria de destacar o nome de uma dessas alunas. O nome dela é Carla Consentino. Tá? Anota esse nome, Carla Consentino. Uma mulher forte, tá? Uma mulher firme, e de palavras fortes, de um jeito forte, de um temperamento forte, mas que é uma excelência em buscar e superar desafios. E ela, como nossa aluna, se formou instrutora de defesa pessoal, se transformou uma das melhores profissionais da área de defesa pessoal. Foi ela quem foi buscar essa pós-graduação lá fora. Foi ela que entrou em contato com a universidade, com a faculdade, e foi ela que trouxe isso para a gente. Legal. Nós só estamos aqui navegando, né, na onda que ela colocou a gente. Nós estamos viabilizando pedagogicamente aquilo que ela conseguiu trazer para a gente. Então, assim, a Carla, ela é uma pessoa acostumada ao mundo corporativo, coisa que eu não sou, né?
Então ela já faz parte desse mundo e ela teve essa visão, a visão que eu ainda não tinha tido. E ela trouxe isso para a gente e nós estamos aí trabalhando com essa pós que ela serve para poder atingir a todos que querem melhorar o seu conhecimento a nível de defesa pessoal, a nível de segurança pessoal, né? É uma pós que acontece todas as quintas-feiras, das 21h15 às 10h45. Dá para você fazer, porque as aulas ficam gravadas. As aulas ficam gravadas. Então, desculpa. As aulas ficam gravadas, só assistir depois. Dá para assistir de casa, de celular. Vamos fazer. E, assim, preço acessível. A mensalidade custa 2 almoços, né? 2 almoços populares. Então, a mensalidade é bem tranquila. E é só procurar a Carla, que ela é a pessoa que... E como é que é o nome do curso? Pós-graduação em Segurança e Defesa Pessoal Policial. Legal, bacana. Agora, a gente estava falando aqui, há pouco a gente começou, como você falou, com o Pitu e com o Adel, e eu pedi que eles trouxessem 2 palavras que a gente pode trazer das artes marciais, dos conceitos das artes marciais para o business, para os negócios. Me dá um exemplo, 2 palavras que a gente traz ali da arte marcial para os nossos negócios. A primeira é disciplina. Disciplina, como já falei no início, foco. Empatia, são mais de 2 palavras, mas tem bastante, tem muitas palavras que a gente pode. Coragem. Você falou de coragem e eu queria até voltar um pouquinho. A coragem vai estar ligada diretamente ao nosso conhecimento. Quanto maior o nosso conhecimento, mais coragem nós temos. Nós vamos saltar de paraquedas, vamos ter medo sempre. Nós vamos enfrentar um desafio, vamos ter medo. Mas a gente treina para isso, a gente se prepara para isso. Nós temos instrução para isso. Quando a gente encara no mundo corporativo, quando a gente vai encarar o problema, a gente faz e se prepara para isso. Você falou da inteligência emocional, inclusive no nosso curso, até uma matéria que eu dou, é sobre análise SWOT. Eu transformei a análise SWOT num ambiente corporativo para pessoal. Você tem que entender as suas forças, as suas fraquezas, né, as ameaças que o mercado te dá, pessoais, e as oportunidades que o mercado te dá. Hoje tem muitas escolas de defesa pessoal, muitas escolas de defesa, são oportunidades que a gente tem para se preparar. Então, essa coragem, que é dentro do mundo dos negócios, a gente tem que estar preparado para qualquer desafio, porque o mundo de negócios é desafiador. O mundo de negócios é muito preocupante no sentido, se você não estiver preparado, se você não se tornar um tubarão, você vai virar uma sardinha. A gente tem que estar o tempo todo sendo desafiado e desafiando. Então, a coragem ela vem com conhecimento. Então, se preparem, estudem, não deixem achar que vai cair. Não, vamos montar uma empresa, vamos montar um business, um negócio que vai dar certo. Eu fico muito orgulhoso do meu negócio ter hoje completando 25 anos. É difícil você ter uma empresa com 25 anos. É uma empresa locação de geradores, a outra parte de TI, né, que são o Grupo E-Box, é uma empresa que me orgulha muito, né, que eu sou, mas realmente sempre baseado nisso, na coragem, na disciplina. A gente foca e tem disciplina. Falar só em foco, vou falar um pouquinho mais. Eu descobri há 2 anos atrás que eu tenho TDAH. E é muito importante, isso está em moda, mas 90% das pessoas que acham que tem TDAH não tem. Mas é o hiperfoco, eu tenho um hiperfoco. Mas o esporte me salvou. A dopamina que eu tenho nos desafios no esporte, que eu desde criança, não sentia remédio, não sabia que era TDAH, ansiedade, ela me salvou. O esporte desde 5 anos de idade até hoje. Eu pratico jiu-jitsu, judô e o triatlo. Eu faço o triatlo. Por quê? Porque eu preciso disso. Então é muito importante esses desafios. Mas para quê? Você tem que ter disciplina, né? Você tem que tendo coragem, você tem que ter treinamento, conhecimento para isso. Você falou da coragem, né? E você, para ter a coragem, é a repetição. Outro dia desse eu estava ouvindo uma live do Carlos Burle, surfista de onda grande, né? O Luiz Justo, que é o CEO do Rock in Rio.
E o Carlos Boni falando que existe um medo, claro, enfrentar uma onda daquele tamanho, mas quanto mais ele treina, a coragem dele aumenta. Exatamente. Então, ele, com a coragem que ele tem em função do treinamento, da repetição, ele supera o medo. Coragem Então, está diretamente ligado ao conhecimento. E você, tipo, a gente aqui, você está dando um exemplo que você falou aqui, a gente é da velha guarda, a gente regula de idade, e o cara com a idade que ele tem, 59, tá? Vai fazer agora o exame para faixa preta de judô, que é coral de jiu-jitsu, mas vai fazer agora o exame para faixa preta de judô, e fazendo um curso que você falou dos Estados Unidos também com relação a business, né? Na verdade é learning, é leaders of learning, é líder de aprendizado. Porque esse curso a mudança é muito grande, a evolução de business, a evolução do educacional, né, requer constante mudança, constantes estudos, porque a gente tem que estar sempre atualizado, tanto na área educacional que a gente trabalha, crucial, quanto na área empresarial. Eu gostaria de completar. Leandro, e as palavras? Então, por favor. Não, ainda no TICOM, gostaria de completar. O TICOM, ele é um policial civil, um comissário de polícia. Eu também sou comissário de polícia, mas não entendo como sendo a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Isso é importante ficar claro. Toda vez que eu estou junto com ele, eu deixo isso muito claro. O TICOM é um policial civil com 35 anos de carreira. Uma pessoa que já podia estar em casa aposentado, mas que ainda está lá trabalhando, né? Emprestando o seu conhecimento, é o nosso guardião do nosso conhecimento. Sempre que uma dúvida, ninguém resolve a dúvida, é nele que a gente vai, né? Então o TICOM, ele é um exemplo para a gente de policial, de homem, e tudo isso que você falou que ele faz, que ainda vai ser faixa preta, vai fazer própria faixa preta, tem mais. Do tempo que eu conheço o TICOM para cá, o que esse cara aí me incentivou a fazer junto com ele, porque nós somos muito competitivos um para com o outro, somos muito amigos, somos irmãos, mas somos irmãos que a gente sai no couro o tempo todo. Ninguém dá nada para ninguém. Então, essa relação, esse casamento que já dura aí uns 15 anos, fez com que eu sou formado em Educação Física e Direito, fez com que eu fizesse mais 2 faculdades de Biologia e de Pedagogia junto com ele, fez que eu fizesse um MBA junto com ele, fez que eu fizesse mais 2 pós-graduações junto com ele. Então, eu assim, atribuo muito ao meu crescimento pessoal dos últimos 15 anos a esse homem que está aqui, porque é uma inspiração. E falando em inspiração, você quer que eu fale das palavras, né? Eu acho que a principal palavra que eu tenho para dizer é a honra, né? Você ser uma pessoa honrada faz toda a diferença. Você pode ser bem-sucedido ou você pode ter tropeçado em alguma decisão ruim que você tomou. Você pode estar bem financeiramente ou mal financeiramente, mas se você for uma pessoa honrada, você tem vaga, tem espaço em qualquer lugar. Porque sem honra a gente não chega em lugar nenhum. Mas qual é o grande desafio? Você ser honrado ou deixar de ser é uma decisão sua. Cada um toma a sua autodecisão. Eu vou ser leal, eu vou ser honrado ou não vou ser. Então, assim, cada um é o que quer ser. O difícil é você ser honrado como nós somos e lidar com um público que não tem essa honra. E mais do que isso, é você ser honrado, lidar com quem não tem honra e você manter a sua honra nessa relação. Então isso acontece muito no meio policial, do qual ele navega por 35 anos. Nós somos operadores da lei. Nós, quando estamos na rua, estamos fazendo o nosso trabalho, nós temos que cumprir a lei, independente de qualquer coisa. Então, o que vem de lá não muda o nosso proceder, não muda o nosso pensamento. Venha o que vier, nós vamos dar a resposta adequada dentro da lei. E isso, de uma certa forma, coaduna muito com a ideia de honra, né?
a gente está falando aqui de honra, de lealdade, de disciplina, a gente está falando muito da questão do Bushido, né? Da época feudal do Japão, que os samurais tinham esse código de conduta. E uma das variáveis do código de conduta do Bushido é um termo que ele usa de autoflagelação, ou seja, ele se autoflagela para poder manter os seus códigos de conduta. Então, e a sua honra, senão cometeu a araquiri, né? Exatamente. Se suicidava, exatamente. Então, assim, quando não se sentia honrado. no mundo corporativo, né, que eu entendo muito pouco, acredito eu que se você pensar mais no seu serviço, no seu cliente, no seu resultado do que em você, né, o resultado disso tudo vai ser positivo. Mesmo que dê errado. Mesmo que dê errado. Porque uma coisa pode dar errado e a pessoa fala assim, pô, deu errado, mas aquela empresa, aquela pessoa, ela foi justa, ela foi honrada, ela cumpriu. Vamos dar uma segunda oportunidade. Você citou e você falou que o mundo policial, né, a questão da honra é complicada. No meio empresarial é muito mais, porque muitas pessoas não têm honra. Muitas pessoas querem só se beneficiar, querem pensar no seu bolso. Eu vou arrancar o dinheiro de você agora e depois um abraço. Não se preocupa no futuro. Eu tenho clientes que não são clientes, são amigos de 30 anos. A minha empresa está fazendo ano que vem 30 anos. Então, clientes que estão comigo há 30 anos e com uma relação profunda por causa disso, por causa da honra. E você citou aí o bastidor, para a gente ir encerrando, porque esse papo dá para rolar tempo pra caramba, mas infelizmente daqui a pouco a galera fica de saco cheio, vai almoçar, desliga aí e não ouve mais nada da gente. Falando do código bastidor, o Ikigai, né, a razão de viver, o propósito. Me diz qual seria o propósito de vocês hoje, que já são super bem-sucedidos, já chegaram aí ao topo do... O dele eu sei. O dele é fácil. Então, por favor, ele vai fala o contar. propósito de vida O dele é Chico. fácil. Eu vou falar porque apareceu uma novidade na minha vida que realmente mudou muito. A minha filha está grávida, O Léo. e a minha neta, a Catarina. E realmente muda a nossa vida, assim como eu tive os meus filhos, quando eu tive meus 2 filhos primeiro, realmente a sensação, mas a neta eu acho que é pior. Mas, claro que vai ser para cuidar dela, o melhor possível, mas o propósito é você continuar vivendo dignamente, viver com sua honra, com seu caráter, com sua moral, a gente tendo um bom papai, um bom amigo. Você vê, eu tenho um bom amigo porque o que ele fala de mim, o amigo, o Leandro sempre ele fala admiração. como eu tenho que falar, por quê? Porque eu admiro ele pelo que ele faz. Tudo que ele falou de mim, nós estamos juntos porque ele me inspira a fazer muitas coisas. Eu estudo muito, ele estuda muito. A gente treina muito, ele treina muito. A gente tem isso aí. Então, acho que a vida é essa. Eu ter uma aposentadoria que eu não vou parar, né? É não parar nunca. A minha expectativa de vida é essa. Eu brinco que eu vou morrer com 106 anos. Eu vou morrer treinando, vou morrer lutando, vou morrer correndo, nadando. Né? Mas, hoje, a minha vida mudou em relação à minha perspectiva da minha neta Carolina, que está vendo aí e vai ser muito bem amada. Se Deus quiser. E você, Leandro? Bom, então, a minha também é um pouco fácil de explicar. Acredito que muita gente deva dividir essa meta comigo. Eu sou pai de uma filha de 23 anos, que já está encaminhada, está fazendo... ela faz engenharia no FRJ, ela é uma menina estudiosa, fluente em alguns idiomas, então nunca morou comigo, não viveu comigo em casa, mas eu sempre procurei dar o melhor possível para ela, de atenção e de proventos, mas o que ela conquistou tem muito mais a ver com ela do que comigo. Ela puxou minha mãe, lembro da história da minha mãe lá? Ela puxou minha mãe, é genético. E no meu caso foi diferente. Na minha infância, na minha adolescência, eu me demonstrei como um improvável. Mesmo meu histórico familiar tendo me colocado na crista da onda do surfar,
eu falhei. Então, na minha época escolar, eu fiquei reprovado várias vezes, eu não gostava de estudar. Eu fui um jovem difícil no sentido de estudo. Então, eu comecei a desenhar um caminho de improbabilidade na minha vida. Em algum momento, que eu não sei precisar qual foi, essa chave virou, e aí eu fiz um supletivo, terminei meu segundo grau, fiz vestibular, fiz minhas faculdades, passei em concurso público, e em alguma situação ali a coisa deu certo, impulsionado pelos meus pais. Então, hoje, o meu propósito de vida é honrar a minha família, meus amigos. Muito Só bom. esse. Pessoal, só tem um desafio para os dois, porque eles já deram a honra de treinar aqui no nosso humilde dojo. Foi um dia Muito de bonito, experiência, por sinal, de troca, de aprendizado e de admiração e respeito. Então, vocês estão desafiados a não abandonar o nosso dojo aqui. Não, Que eu vou cobrar do Adelmo da gente voltar a fazer aí mensalmente, 2 meses, Vamos fazer o seguinte, um encontro nosso. Vamos fazer o seguinte. Lá na aula da pós-graduação, a gente combina o dia que a gente vai ver aqui. Fechou. Isso aí. Pessoal, mais uma aula aqui, literalmente uma aula de honra, de respeito, de admiração, de tudo que a gente traz do dojo para os negócios. Muito obrigado pelo tempo disponível com vocês, pelo carinho aí que vocês estão dando para a gente, e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado.